Estamos lendo o livro A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito pelo Monsenhor Robert Benson, pelas mãos do médium Anthony Borgia, os dois, da Inglaterra. Casa de repouso. Conforme caminhamos, dois de nós ponderavam a respeito do que havíamos visto e suas implicações. Nossa jovem amiga, que nos contou que o seu nome era Ruth, formulou-nos várias perguntas, mas abstive-me de responder, já que eu mesmo era apenas um recém-chegado, em favor do meu amigo cujo nome, Edwin, omiti até agora. Ruth, pelo que parecia, nunca foi uma devota, ativa ainda na terra, mas era uma alma gentil, como era fácil de se constatar, e era fácil de constatar também que o seu afastamento da igreja não fizera diferença nenhuma quanto ao seu destino final sob o ponto de vista terreno. O que ele está querendo deixar claro aqui? Que ela não tinha nenhuma religião e que, mesmo assim, foi para o mesmo espaço onde ele era um religioso diário, ele era um pastor. Continuando, sua dedicação ao próximo havia feito mais pelo seu bem-estar espiritual do que todos os exteriorismos da religião congregacional, os quais são frequentemente apenas exteriores. Tanto quanto eu, ela ficou muito surpresa ao encontrar aqui, no mundo espiritual, a parafernália completa da religião ortodoxa. Edwin disse-lhe que ela apenas havia visto um exemplo até aqui. Haviam muitos outros. Ao vermos este, entretanto, já se tinha visto todos eles, mais ou menos. Cada denominação, é claro, se prende ao credo em particular das suas formulações, tal como na Terra, com poucas e pequenas diferenças, como já vimos, ou seja, há no plano espiritual templos de todos os segmentos religiosos. Essa sonolência espiritual não é novidade no mundo dos espíritos. A culpa é do mundo encarnado. As travas e controvérsias religiosas estão no fundo de toda a ignorância e da falta de conhecimento de tantas pessoas fazem para o mundo espiritual. E se as mentes de tais pessoas são teimosas, e se realmente elas são incapazes de pensarem por si mesmas, então realmente permanecerão algemadas aos estreitos pontos de vista religiosos, pensando que são todas a verdade, até que o dia do despertar espiritual amanheça para eles. Verão então que a sua adesão servil aos credos estava retardando-os. É para se lamentar que, para cada um que abandona para sempre suas congregações extraviadas, outro virá a preencher o seu lugar, até que chegue o tempo em que toda a terra saiba a verdade sobre o mundo espiritual. Claro que elas não causam dano à medida que estejam, por aqui, retardando o seu próprio progresso espiritual. Uma vez que percebam o que estão fazendo a si mesmos, dando então o primeiro passo adiante, sua alegria é ilimitada. Perceberão o tempo que aparentemente desperdiçaram. Agora, se pode perguntar-se como adquirir que conhecimento a da verdade, colocadas ao lado das extensões das religiões terrenas no mundo espiritual, o que se colocaria no lugar? Soa como uma condenação à adoração comunal. Absolutamente. Temos nossas referências comunais aqui, mas não livres de qualquer traço sem sentido dos credos, doutrinas ou dogmas. Adoramos o grande e eterno Pai em verdade, absoluta verdade. Temos um pensar, e apenas um. Ninguém é chamado para crer cegamente ou declarar que o faz, algo que é totalmente incompreensível a qualquer mente. Há muitas coisas aqui que não entendemos, e levará eras antes que venhamos a ter um rápido relance sobre tal entendimento. Mas não somos cobrados a entender essas coisas. Pedem-nos que as conduzamos da forma em que são. Não faz diferença ao progresso do espírito. Temos que poder progredir bastante e ainda mais além, antes que precisarmos pensar a respeito do entendimento sobre tais assuntos. Assim, temos uma somente em nossa adoração ao Supremo. Discutimos assuntos como esse, e era Edwin quem expunha, enquanto andávamos no maravilhoso ar do céu de Deus.
Ruth observou um prédio bastante imponente, localizado em campos arborizados, ao qual também aguçou minha curiosidade. Ao apelarmos ao nosso guia, Edwin nos contou que era uma casa de repouso para aqueles que chegaram ao mundo espiritual depois de longa enfermidade, ou aqueles que tiveram uma passagem violenta e que, em consequência, sofreram trauma. Imaginamos que poderíamos dar uma espiada por dentro, sem parecer intrusos curiosos. Ele nos assegurou que poderíamos fazê-lo, pois já trabalhara ali. Portanto, seria uma presença grata. Acrescentou isso ao fato que ele sabia que tínhamos a simpatia necessária, a qual baniria qualquer pensamento inquiridor. Conforme nos aproximávamos, pude ver que o prédio de forma nenhuma se assemelhava a um hospital em sua fachada, fosse quais fossem suas funções. Foi construído em estilo clássico, 2 ou 3 andares de altura, e era totalmente aberto em todos os lados, isto é, não tinha janelas como as conhecemos na Terra. Era de coloração branca quanto aos materiais empregados, mas imediatamente acima podia ser visto um facho de luz azul que descia sobre o prédio inteiro, envolvendo com sua radiação, cujo efeito era dar uma notável coloração azul ao edifício. Esse grande facho era, o verter da vida, um raio curador, enviado aos que já tinham passado para cá, mas que ainda não acordaram. Quando estivessem totalmente restaurados em sua saúde espiritual, haveria um magnífico despertar, e então poderiam ser apresentados ao seu novo reino. Percebi que havia um certo número de pessoas que estava sentado sobre a grama, ou passeando por ali. Eram os pais ou amigos dos que estavam em tratamento na casa de repouso e cujo despertar era iminente. Apesar de que, sem dúvida, poderiam ser chamados no exato momento, mesmo assim, seguindo os velhos instintos terrenos, preferiam esperar ali, por perto, pelo momento feliz. Todos estavam bastante alegres e bastante excitados, como podia ser confirmado pela expressão de seus rostos, e foram muitos os sorrisos amigáveis que recebemos enquanto passávamos entre eles, pois pensavam que estávamos ali pela mesma causa que eles. Contamos o nosso verdadeiro propósito, entretanto, e apressaram-se em nos deixar livres. Observei que a maioria das pessoas que esperavam pelos jardins não estava vestida em suas roupas terrestres. Concluí que a maioria deles devia estar no mundo espiritual já por bastante tempo. Não seria necessariamente o caso, disse Edwin. Eles tinham o direito de usar suas roupas espirituais em virtude do fato de que eram habitantes deste reino onde agora estávamos. Mais uma vez eu lembro que ele chama de reino por ser um país onde há monarquia, e que isso lá pelos anos 1800. Nós costumamos chamar de plano. As roupas que usavam eram eminentemente apropriadas tanto para o local quanto para a ocasião. É difícil descrever essa roupagem porque teria que fazer a comparação em relação a alguma coisa já fabricada na Terra. Aqui não temos tais materiais e tudo o que é exterior é produzido não pela textura do material, mas pelo tipo de graduação de luz, que é a essência de uma roupa espiritual. Estas que agora havíamos visto tinham uma forma fluida e longa, e as cores azul e rosa em várias gradações de intensidade. Pareciam entrelaçar-se na substância da roupagem. Pareciam muito confortáveis de se usar, e como tudo por aqui, não requerem atenções para mantê-las em perfeito estado de preservação. Levam apenas em conta a espiritualidade do usuário. Nós três ainda estávamos usando nosso modo de vestir da terra. Edwin sugeriu que, para nossas atuais pretensões, deveríamos mudar para o nosso elemento natural em matéria de roupagem. Eu estava desejando, claro, seguir qualquer sugestão que fizesse e virei-me em sua direção em busca do que me faltava saber. Ruth também parecia bastante ansiosa por essa mudança, mas a questão que nos intrigava era como se realizaria. Possivelmente há pessoas na Terra que gostariam de acreditar que uma situação como essa envolveria a cerimônia de ser formalmente apresentado com a roupa espiritual na presença de um grupo agradável de seres celestiais que teriam vindo para testemunhar a nossa recompensa celeste. E então sermos oficialmente convidados para começarmos nosso descanso eterno, entre aspas. Dizem que me apresse em dizer que, enfaticamente, esse não é o caso.
O que aconteceu foi simples assim. Imediatamente após eu ter manifestado o desejo de seguir a sugestão de Edwin para trocarmos as roupas terrenas, elas desapareceram, dissolveram-se e apareci vestido minha própria roupagem espiritual, com a mesma descrição daquelas que estava a ver. Da mesma forma, as roupas de Edwin também mudaram. Percebi que emanavam uma cor mais intensa que as minhas. As de Ruth eram iguais às minhas. E, é desnecessário dizer, ela ficou completamente feliz por essa nova manifestação espiritual. Meu amigo já experimentara essa mudança anteriormente. Sua roupa não era novidade para ele. Mas falando de mim, estou certo de que falo por Ruth. Nunca em nenhum momento senti a menor embaraço ou estranheza ou consciência desta revolucionária, como poderia assim parecer, alteração em nossa aparência externa. Ao contrário, parecia-me bastante natural e perfeitamente em ordem, e inquestionavelmente era apropriado para a nossa atual localização, e mais ainda, como logo descobri quando entramos na casa de repouso. Nada teria sido mais incongruente do que nossa roupagem da terra dentro daquele prédio, o qual, por sua disposição interior e suas acomodações, era totalmente diferente de qualquer outro conhecido na terra. Assim que entramos, Edwin foi cumprimentado como velho amigo por alguém que veio ao nosso encontro. Resumidamente, ele explicou qual era a sua tarefa e sobre nossa presença, e fomos convidados a ver tudo o que desejássemos. Um vestíbulo exterior levou-nos a um imponente hall de consideráveis dimensões. O espaço, que seria normalmente para as janelas, foi ocupado por pilares altos, algo distanciados, e desse modelo repetia-se nas 4 faces do prédio. Havia muito pouca decoração interior, mas que não se pense que nos apartamentos víssemos uma aparência de alojamento. Não havia nada disso. O chão era carpetado por uma cobertura de desenhos sóbrios. Aqui e ali uma tapeçaria lindamente bordada era vista nas paredes, ocupando todo o espaço do andar. Havia sofás aparentemente muito confortáveis, cada um deles tendo uma pessoa recostada, quase imóvel, obviamente dormindo profundamente. Movendo-se silenciosamente em torno, haviam homens e mulheres observando os diferentes sofás e seus ocupantes. Assim que entrei nesse hall, percebi que ficamos sob a influência do raio azul, e seu efeito era tanto o de energizar quanto tranquilizar. Outro fator notável era a total ausência de qualquer traço de ser uma instituição, com a sua inevitável oficialidade. Não havia sinal de patronato, nem senti o menor sinal de estar entre estranhos. Os que atendiam aqueles que dormiam faziam-no não com a atitude de quem tem uma tarefa a cumprir, sem mais nem menos, mas demonstravam desempenhar um trabalho de amor, alegria ao fazê-lo. Esse era exatamente o caso, sem dúvida. O despertar alegre dessas almas sonolentas sempre era um evento muito feliz, e eles não menos felizes que o das pessoas que vinham acompanhar o fato. Aprendi que todos os pacientes, entre aspas, desse hall, em particular, tinham atravessado longas doenças antes de fazerem sua passagem para cá. Imediatamente depois da desencarnação, são postos gentilmente a dormir um sono profundo. Em certos casos, o sono vem imediatamente, ou praticamente sem interrupção, à morte física. Longas enfermidades antes da passagem para o mundo espiritual têm um efeito debilitante sobre as mentes, a qual, por sua vez, influencia o corpo espiritual. Isso não é sério, mas a mente requer um repouso absoluto, de duração variada. Cada caso é tratado individualmente e responde perfeitamente ao tratamento. Durante esse estado de sono, a mente está repousando completamente. Não há sonhos desagradáveis, febres ou delírios. Enquanto observava essa perfeita manifestação da divina providência, vieram-me à cabeça as absurdas noções terrenas de descanso eterno, sono eterno e muitas outras besteiras semelhantes. Fiquei imaginando se por algum fato ou outra coisa esse sono que via fora distorcido pelas mentes terrestres como sendo um estado de sonolência eterna pelo qual todas as almas passam ao desencarnarem, esperando por incontáveis anos de terrível último dia, o temível dia do julgamento final. Aqui estava uma visível refutação dessa crendice sem sentido. Nenhum dos meus 2 amigos acordou neste ou noutro local de repouso, como me disseram.
como eu mesmo, não sofrera longa doença e o fim de suas vidas na terra chegara rápido e prazerosamente. Ver os pacientes descansando em seus sofás era tranquilizador. Constantemente são observados e, ao menor sintoma de retorno à consciência, outros são chamados, ficando tudo pronto para o despertar completo. Alguns despertarão parcialmente e então mergulharão novamente na sonolência. Outros despertarão rapidamente, e é aí que as almas experimentadas terão, talvez, que desempenhar uma tarefa mais difícil. Até aquele momento, havia sido um caso de observar e esperar. Em muitos casos, tem que ser explicado ao espírito recém-despertado que ele morreu e que está vivo. Relembrarão suas longas enfermidades, mas alguns ignoram que passaram ao mundo espiritual. E quando a grande verdade for gentil e pausadamente explicada, eles normalmente expressam um enorme desejo de voltar à Terra, talvez para aqueles de quem têm saudades, talvez para aqueles de quem tomavam conta ou por quem eram responsáveis. Falaram-lhes que nada pode ser feito a respeito de sua volta e que outros, experientes, tomarão conta das circunstâncias que os deixaram entristecidos. Estes despertares não são felizes em comparação aos que acordaram com plena consciência do que lhes aconteceu. Se a Terra fosse mais ilustrada, esse não seria o caso mais frequente. Haveria bem menos tristezas para as almas recém-desencarnadas. A Terra pensa que está muito avançada, muito civilizada. Essa opinião vem da ignorância cega. O mundo terreno, por todas as coisas às quais se deseja, é vista como se fosse a grande importância, e o mundo espiritual é visto como algo obscuro e distante. Só quando finalmente um espírito chega até aqui, aí será tempo de começar a pensar sobre isso. Até que chegue essa hora, não há necessidade de se preocupar com nada. Esta é a atitude de pensar de milhares e milhares de almas encarnadas, e aqui nesta casa de repouso testemunhamos pessoas acordando em seus sonos espirituais. Vimos bondosos e pacientes espíritos tentando duramente convencer estas mesmas pessoas de que elas tinham realmente morrido. E esta casa de repouso é apenas um lugar dos muitos onde o mesmo trabalho acontece incessantemente. E tudo porque o mundo da Terra é tão superior em sapiência? Mostram-nos todo outro rol amplo, decorado de forma similar, onde aqueles cuja passagem tinha sido violenta e repentina estavam também em seu sono temporário. Estes casos eram comumente mais difíceis de se conduzir que aqueles que acabamos de ver. A rapidez de sua partida aumentava e muito a grande confusão de suas mentes. Ao invés de uma transição firme, o corpo espiritual tinha sido, em muitos casos, ejetado de seu corpo físico, precipitado no mundo espiritual. A passagem tinha sido tão rápida que não parecia que houve uma ruptura em suas vidas. Tais pessoas são cuidadas muito rapidamente por grupos de almas que devotam todo o seu tempo, todas as suas energias em tal função. É a casa de repouso, podemos ver agora os resultados de seus esforços. Se muitos desses espíritos tivessem sido apenas um pequeno conhecimento das coisas espirituais, estes despertares seriam muito mais felizes. Meus amigos, é por isso que a gente tem estes livros, para esclarecer as pessoas. É por isso que eles estão aqui, é por isso que eu os leio, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento dessas situações, tão melhores do que as que são pregadas em todas as crenças. Continuemos. Asseguro-lhes de que não é uma visão agradável ver esses trabalhadores gentis e pacientes lutando mentalmente e algumas vezes quase fisicamente com pessoas que são totalmente ignorantes do fato de serem já mortas fisicamente. É a visão mais triste, posso atestar, porque vi. E quem é o culpado desse estado de coisas? A maioria dessas almas culpa-se a si mesma quando ficam por aqui o tempo suficiente para entenderem a sua nova condição, ou por outra, culpam o mundo que acabaram de deixar por tolerar tal cegueira e estupidez. Edwin indicou-nos que talvez tivéssemos já visto tudo o que queríamos. É verdade que seja dita? Tanto eu quanto Ruth não ficamos tristes por irmos embora dali. É também lembrar que nós éramos comparativamente recém-chegados e não tínhamos a experiência suficiente para poder suportar as visões que, por si mesma, eram estressantes. Por isso fomos para fora novamente.
Tomamos um caminho que nos levou a um amplo pomar com árvores frutíferas, similares, apesar e mais extenso, àquele que experimentei minha primeira fruta celeste. Estava bem próximo para o uso dos recém-acordados e, é claro, para qualquer um que quisesse compartilhar dos estimulantes frutos. Ocorreu-me que Edwin estivesse gastando muito tempo conosco, talvez prejudicando o seu próprio trabalho. Mas ele contou-nos que aquilo que agora ele estava fazendo era, sob muitos aspectos, o seu trabalho normal. Não somente ajudar as pessoas a se acostumarem aos seus novos ambientes, mas ajudar os que estavam começando a pôr em xeque as suas velhas ideias religiosas e romper com a asfixia em suas mentes como membros das comunidades ortodoxas daqui. Fiquei feliz em saber disso, porque significava que poderia continuar sendo nosso Cicerone. Agora que estávamos novamente a céu aberto, uma pergunta surgiu. Continuaríamos com nossas roupas espirituais ou deveríamos voltar às antigas? Quanto a Ruth, ela não queria ouvir falar em mudar de volta. Declarou estar perfeitamente satisfeita com a que estava usando e questionou qual seria a roupa terrestre que possivelmente seria melhor que a esta. Diante de tão poderoso argumento, tivemos que nos submeter. Mas quanto a Edwin e eu, meu amigo apenas havia voltado ao seu uniforme terreno para fazer-me companhia e ajudar a sentir-me à vontade. E assim, decidi que ficaria com as novas roupas como estava agora, no meu vestiário espiritual. Enquanto passeávamos, começamos a conversar sobre as mais variadas noções terrenas em relação à aparência pessoal dos espíritos. Ruth mencionou as asas relacionadas aos seres angélicos e todos logo concordamos que não havia nada mais irracional que tal ideia. Haveria algum meio de locomoção mais desajeitado, ou pesado, ou completamente impraticável? Supusemos que os artistas dos velhos tempos devem ter sido os responsáveis por esse tamanho afastamento da realidade. Presume-se que eles pensavam que alguns meios de locomoção pessoal eram essenciais para os espíritos e que os métodos mundanos, no seu usar as próprias pernas, eram terrestres demais para serem admitidos, mesmo em remota possibilidade nos reinos espirituais. Meus amigos, foram os artistas que inventaram essas asas, não é verdade? Continuando. Não tendo conhecimento qualquer do poder do pensamento por aqui, a sua aplicação direta no nosso movimento nesses reinos, lançaram-se sobre o único meio de movimento através do espaço conhecido por eles, os artistas, o uso de asas. Imagina-se que ainda existe na Terra quem acredite realmente que somos parcialmente aparentados com grandes pássaros. Em meio a tais pensamentos, a ciência moderna procurou dispersar algumas das absurdas concepções que há tanto prevalecem. Não tínhamos ido longe ainda e Edwin recordou-se que gostaríamos de seguir uma cidade que poderíamos avistar não muito longe dali. Eu digo não muito longe, mas não devo ser mal interpretado, já que a distância aqui não conta. Certamente que não. Digo que a cidade está perto de nós, o suficiente para que a visitemos, sem desvios de nossa rota primeira. Ruth e eu concordamos em que deveríamos seguir para lá, já que uma cidade no mundo espiritual deveria ser por si só uma grande novidade para nós. Então nos veio a dúvida: deveríamos andar ou empregaríamos um método mais rápido? Ambos decidimos que tentaríamos exatamente o poder do pensamento pode fazer mais. Como antes, em outras circunstâncias, invocamos ajuda para sabermos o que fazer para colocar em ação tais forças. Edwin explicou-nos que, uma vez dominado esse simples processo de pensar, não teríamos dificuldades no futuro. Em primeiro lugar, era necessário ter confiança. Em segundo lugar, nossa concentração de pensamento não deveria ser dividida. Numa comparação terrestre, nós não desejamos lá onde quer que seja, e ali nos encontraremos. Nas primeiras vezes, é necessário fazer-se um esforço consciente. Depois poderemos nos mover para onde queiramos. E alguém pode até dizer, sem pensar. Para retornarmos os métodos terrenos, quando alguém quer sentar ou andar, ou fazer qualquer outra ação que seja familiar, não se tem consciência de nenhum esforço de pensamento para levar tais ações à prática.
O pensamento de que quero sentar muito rapidamente passa pela mente e então eu me sento. Não há controles especiais aos movimentos musculares envolvidos na ação simples e assim por diante. Tornam-se muito naturais. É preciso assim, conosco aqui, apenas pensarmos que queremos estar em um lugar e lá estaremos. Devo, claro, explicar a afirmativa ao dizer que nem todos os lugares são abertos para nós. Há muitos reinos, ou melhor, planos, onde não podemos entrar, exceto em circunstâncias muito especiais, ou se a nossa evolução permitir. Isso, entretanto, não afeta o método de locomoção por aqui, meramente restringe-nos em certas direções bem definidas. Sendo bastante prático, mencionei a Edwin que, como nós três queríamos estar juntos, será que teríamos desejar estar no mesmo lugar? Ou deveríamos ter uma localidade definida em mente, na qual focaríamos nossos pensamentos? Ele respondeu que haviam vários fatores para se ter em mente dessa circunstância, em particular. Um fator seria que este é o nosso passeio inicial, através da locomoção por pensamento, e ele teria mais ou menos que tomar conta de nós. Deveríamos apenas permanecer sintonizados uns com os outros, desde que mencionamos o desejo e a intenção de assim fazer. Esses dois fatores juntos eram suficientes para nos permitirem uma chegada segura e certa em grupo no nosso destino desejado. Quando nos tornarmos bastante adestrados nesses métodos, não teremos dificuldades nessa conexão. Deve ser lembrado que o pensamento é tão instantâneo quanto se possa imaginar. Não há possibilidade de nos perdermos no espaço ilimitado. Tive meu primeiro exemplo de viajar através do espaço, dessa forma, depois de minha morte, mas movi-me vagarosamente, com os meus olhos firmemente fechados. Edwin então sugeriu que nos daria muito prazer se tentássemos, por nós mesmos. Assegurou-nos de que, em nenhuma circunstância, poderíamos nos machucar. Propôs que Ruth e eu nos projetássemos até um pequeno grupo de árvores, a 1/4 de milha de distância, na medida da terra, né? Nós três nos sentamos na grama, observando o nosso alvo. Ele advertiu que, se nos sentíssemos nervosos, poderíamos ficar de mãos dadas. Ruth e eu preferimos ir sozinhos, enquanto ele ficaria na grama. Precisaríamos apenas pensar que queríamos estar entre as árvores. Olhamo-nos um para o outro, divertidos, pensamento no que aconteceria em seguida. Nenhum de nós tomamos a iniciativa. Estávamos nessa ponderação quando Edwin disse: "Partam!" Sua atitude deve ser suprindo o estímulo necessário, porque tomei a mão de Ruth e a próxima coisa foi perceber que estávamos entre as árvores. Olhamos um para o outro, se não surpreendido, algo parecido com isso. Olhando para os lugares de onde saímos, vimos Edwin acenando para nós. Então, uma coisa estranha aconteceu. Percebemos bem próximo diante de nós o que parecia ser um facho de luz. Não era ofuscante, nem nos assustava de forma alguma. Simplesmente captou nossa atenção como o sol da terra faria ao sair de uma nuvem. Iluminava um pequeno espaço na frente de nossos olhos, enquanto estávamos ali. Ficamos parados, cheios de expectativa sobre o que viria em seguida. Então, claramente, sem nenhum vestígio de dúvida, escutamos, ou com nossos ouvidos ou com nossas mentes, não posso dizer, a voz de Edwin nos perguntando se gostamos de nossa curta jornada e pedindo que voltássemos a ele, exatamente como fomos. Nós dois comentamos algo sobre o que ouvimos, tentando decidir se teria sido realmente Edwin quem ouvimos falando. Mal tínhamos mencionado nossa perplexidade diante dessa manifestação do espírito, quando a voz de Edwin falou de novo, assegurando-nos de que tinha nos escutado enquanto cogitávamos sobre o assunto. Tão surpresos e maravilhados estávamos com essa nova manifestação do poder do pensamento, seguida de uma outra, que nos determinamos a voltar a Edwin naquele instante, pedindo uma explanação completa. Repetimos o procedimento e ali estávamos, mais uma vez, sentados um de cada lado do meu velho amigo, que ria divertido com o nosso encantamento. Ele estava prevenido contra a investida que se seguiu, e nós bombardeamos de perguntas, e ele nos contou que nos preparou isso como surpresa de propósito. Aqui, disse ele, está mais um exemplo da materialização do pensamento.
Se podemos nos mover através do pensamento, segue-se que podemos também enviar nossos pensamentos, independente de todas as ideias de distância. Quando focamos nossos pensamentos sobre alguma coisa no mundo espiritual, seja em forma de mensagem definida ou de mensagem de natureza afetiva, tais pensamentos alcançarão seu destino sem falhar, serão recebidos sem filtragem. Isso é o que acontece no mundo espiritual. Eu aproveito para citar aqui que esse é o mecanismo da prece. Quando fazemos uma prece, quando pensamos em alguém amado ou odiado, nosso pensamento chega lá. Imediatamente, seja no plano espiritual ou físico. Então, a força do pensamento é irresistível. Sugiro que vejam aqui nesse canal o livro Formas Pensamento, que vocês vão ver que os pensamentos têm também não só mobilidade, como formas, cores e algumas vezes até cheiros. Continuando. Como acontece, não estou preparado para responder, mas é mais uma das coisas que assumimos da forma que encontramos e rejubilamo-nos com isso. Tínhamos usado até aqui nossos órgãos de fala para conversarmos uns com os outros. Era bem natural e não demos ao assunto qualquer ênfase. Não ocorrera a mim nem a Ruth que outros meios de comunicação à distância fossem usados por aqui. Ainda estávamos limitados pelas condições da Terra e até então não observamos nada que substituísse o modo usual de comunicação da Terra. Ele esqueceu que ele chamou o amigo quando ele estava dormindo. Logo que ele acordou, ele chamou o Edwin e o Edwin apareceu instantaneamente. Ele usou essa capacidade sem perceber. Continuando. Esta verdadeira falha talvez nos levasse a pensar pelo inesperado. Pensar que podemos enviar nossos pensamentos dessa forma, não se pode concluir que nossas mentes sejam como livros abertos para que todos leiam. De forma alguma. Podemos, se desejarmos, manter deliberadamente nossos pensamentos em nós mesmos. Mas se pensarmos à vontade, como estávamos, se deixarmos nossos pensamentos perambulárem sem controle, então poderão ser lidos pelos outros. Uma das primeiras coisas a serem feitas quando se chega por aqui é perceber que pensamentos são concretos, que podem criar e construir, e que o nosso próximo passo é colocar nossos pensamentos sob controle apropriado e adequado. Mas como todo o mundo espiritual, logo aprendemos a nos ajustar às novas condições, se nos propusermos a isso, e não devemos nos esquecer da ajuda dos mentores em qualquer uma ou em todas nossas dificuldades. Esses, Ruth e eu havíamos encontrado para o nosso alívio e gratidão. Ruth agora estava bastante impaciente para visitar a cidade. Insistia em que Edwin nos levasse imediatamente. Dessa forma, sem mais delongas, decolamos da grama e, com uma palavra de nosso guia, seguimos para lá. Meus amigos, todos estão aprendendo muito sobre o plano espiritual, não é verdade? Lembro sempre que, como a gente chama de plano, ele chama de reino, que a Inglaterra é um reinado, ainda até hoje. Esse livro foi escrito em idos de 1800 e alguma coisa. Então, para ele, todos os lugares chamam-se reinos. Aguardo todos no capítulo seguinte. Até lá!